Vamos falar um pouco a respeito do cenário nacional com o Délio Rocha, que está em Brasília, porque, Délio, o deputado Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto sem Lula na disputa, tem sido alvo de muitas críticas em relação à sua capacidade administrativa. Délio Rocha. Joelson Jordani, ontem, num evento em São Paulo, aliás, boa tarde para você, para o Elivaldo, para todos que nos acompanham no Piauí, para a Cláudia Brandão. Ontem, o deputado Jair Bolsonaro participou em São Paulo de um evento organizado por empresários ligados à indústria da cana-de-açúcar. Na plateia estavam, portanto, só empresários e durante a participação dele no evento, ele foi questionado sobre sua capacidade para governar o país, também foi questionado sobre uma certa incoerência no discurso dele, no discurso do passado, quando ele defendia um país mais estatizante, e o discurso de agora, de campanha, onde ele de certa forma se apresenta como um candidato mais liberal, e ele rebateu todas essas críticas, dizendo, Joels, que não é um troglodita, que ele com o tempo evoluiu e que está mais preparado para disputar as eleições deste ano e que está preparado para governar o Brasil. Ontem ele também fez críticas a o que ele chamou de onda do politicamente correto. Ele disse que é só por causa disso, dessa onda do politicamente correto, que ele virou alvo no STF. Joelson. Pois é, Délio Rocha, mas aí tá certo, tá? O Jair Bolsonaro tem sido alvo observado por todos em função até da posição que ocupa nas pesquisas eleitorais. Uma coisa que também preocupa os candidatos, Délio, são as notícias falsas, os fake news, que mexeram na eleição presidencial nos Estados Unidos, e aí o temor é que isso possa chegar também no Brasil. Délio Rocha. Joels, por conta disso, por causa do ano eleitoral, as fake news hoje estavam aqui no plenário da Câmara, no centro das discussões. Teve um evento aqui, Joels, que reuniu não só parlamentares, mas muitos analistas aí do mercado, muitos analistas de política, todos discutindo aí a importância da fake news, né, até onde ela pode interferir, né, no país de uma forma geral, né, mas a preocupação maior recai sobre as eleições deste ano, e neste evento aqui de hoje estavam lideranças aí ligadas à indústria, ligada ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, e todos opinaram sobre este assunto. Vamos ouvir na reportagem, Joelson. As notícias falsas, as chamadas fake news, são onipresentes no cotidiano de qualquer pessoa e impressiona a rapidez com que estas notícias se espalham pelo país. Neste plenário, ninguém está indiferente à massificação das notícias falsas. Uma preocupação comum uniu aqui representantes da Justiça Eleitoral, do Ministério Público e de Veículos de Comunicação, que vieram discutir com os parlamentares ideias que podem se transformar em projetos de leis para se combater as fake news. O fundamento dessa comissão geral é para que nós tenhamos ideias, sugestões, para que a gente possa transformar essas ideias e sugestões em leis, em projetos de leis que venham amenizar essa questão do uso de fake news, porque essas notícias já existem há muito tempo, notícias falsas não é de agora, a gente sabe disso. O que ocorre é que, feita a notícia falsa, veiculada através das redes sociais, ela tem uma proporção muito maior. Uma das preocupações dos especialistas é encontrar meios para se identificar e punir os autores de fake news. Encontrar uma solução para punir exemplarmente quem dá início a essas mentiras, porque elas sempre têm, infelizmente, o objetivo de prover uma facilidade, uma vantagem política, econômica ou social. O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, no entanto, pede cautela para que o combate às fake news não ameace a liberdade de imprensa. Claro que os dois lados aí, que cedem à política, vão mentir muito. Mentem em palanque, mentem em entrevista e vão mentir na internet. Eu acho que nós devemos ter cuidado para que a gente não agrave o problema da liberdade de expressão. Eu acho, inclusive, os blogs muito mais livres do que a imprensa dita livre. Durante o evento, hoje na Câmara, a representante do Facebook no Brasil disse que a empresa vem bolando uma série de medidas para se combater as fake news. Um compromisso com não partidarismo e imparcialidade no exercício da checagem de fatos, a transparência das suas fontes, das fontes de financiamento,
lei vai. Bom, fake news é a grande preocupação. Cláudia, você que é uma grande especialista nessa área de informação, reconhecida pela sua capacidade intelectual, inclusive, professora da Universidade Federal, você lembra, Elivaldo Barbosa? Lembro demais. Professora da Universidade Federal, Cláudia Brandão. Essas preocupações não são à toa, né, Cláudia? De jeito nenhum. E a experiência mais recente foi da eleição norte-americana com a escolha do presidente Donald Trump. Agora, é bom também orientar os próprios eleitores que as fake news estão presentes no mundo moderno. Inevitavelmente sim, é um dos efeitos colaterais das redes sociais, da velocidade da informação no mundo virtual. Mas o eleitor tem sim como se prevenir contra isso. É só cada informação nova que surgir, especialmente aquelas que parecem ser mais pitorescas, o eleitor procurar confirmá-las em um site de credibilidade, que tem um grande poder já de histórico de credibilidade e de veracidade. Por exemplo, aqui no caso do Piauí, vai lá no cidadeverde.com, verifica se tem uma matéria realmente relacionada a isso, checar com fontes de credibilidade, fontes críveis, é a melhor maneira para se prevenir, porque já começaram a circular e muitas, e é uma coisa que por mais que as autoridades trabalhem para combater, é difícil, viu? Porque a toda hora criam-se perfis falsos na internet. Até que esse perfil seja apagado, já se cria um outro perfil. Então, eu acho que mais importante nesse momento, Joelson e Elivaldo, é orientar os próprios internautas a terem o cuidado de checar antes as informações que são propagadas, principalmente em grupos de WhatsApp e em Twitter, que também se vê muita coisa que não corresponde com a realidade. Procurar fontes oficiais de informação ainda é a principal arma de defesa do eleitor. Obrigado, Cláudia Brandão, editora-chefe da revista Cidade Verde. Obrigado a você também, Délio Rocha, falando direto de Brasília. Boa tarde, muito obrigado a vocês pela participação hoje aqui no nosso Eleições 2018.